Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui de dois assuntos muito importantes e que estão no meio da atual guerra de narrativas desse momento, né? O primeiro é com relação ao Pix, vale lembrar, criado pelo Jair Bolsonaro, e também da questão da tarifa Lula, que o pessoal do Lula está dizendo que é tarifa Flávio, mas eu vou mostrar para vocês como que o Flávio é o maior óbice para as tarifas ao Brasil. Talvez se o Flávio Bolsonaro não tivesse ido aos Estados Unidos, quem sabe o Trump talvez já tivesse até lançado mão dessa iniciativa por culpa do Lula, que deseja essas tarifas. Eu vou mostrar para vocês. Mas para abrir aqui e matar um pouquinho da saudade do melhor presidente do Brasil, tem circulado um vídeo novamente nas redes sociais. Eu vi aqui o Marcon do Rio Grande do Sul, deputado federal, eu vi aqui o Rodrigo Valadares e várias outras pessoas colocando esse vídeo do presidente Bolsonaro, lembrando que o Pix foi criação dele de 2020. Ah, Eduardo, mas antigamente já se discutia algum processo semelhante ao do Pix para fazer pagamentos. Pois bem, mas o único que teve a coragem de peitar os bancos e implementar o Pix, que é uma transferência, né, de recursos monetários sem taxa, foi Jair Messias Bolsonaro. Vocês sabem que se o banco cobrar por cliente R$ 1 ou 1 centavo que seja, isso daí já dá alguns bons bilhões com o passar dos anos. Então a gente está falando de meter a mão na cubuca ali do interesse de gente muito grande. E Bolsonaro fez isso por quê? Porque ele coloca o interesse do povo acima do interesse de determinados grupos ou setores da sociedade que visam se beneficiar com o uso da máquina pública. É por isso que se você perguntar para os bancos, eles preferem muito mais o Lula do que Bolsonaro. Mas pode ter certeza disso. Inclusive, cada vez mais, até os próprios petistas estão caindo nessa realidade. Né? É o pouso forçado na realidade. Vamos ver o vídeo aí do nosso melhor presidente de toda a história do Brasil. Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxas. E você sabia que hoje temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix e grande parte das pessoas viraram pequenos empresários? Foi a melhor coisa que o Bolsonaro já fez para o nosso país, foi o Pix. Tá aí, pessoal. Saudade de quando a gente tinha um presidente que realmente colocava o interesse do brasileiro em primeiro lugar, né? Vocês estão vendo aí o preço da gasolina explodindo. E por quê? Porque o Lula não copia aquilo que deu certo no governo Bolsonaro. O Lula ele fez ali uma redução de tributos federais, mas ele não comprou a guerra dos brasileiros, igual o Bolsonaro fez, que entrou dentro do Congresso Nacional para aprovar uma nova normativa obrigando os estados também a não subirem o imposto sobre os combustíveis. Essa guerra aí o Lula não quer. Por quê? Porque ele está querendo acenar para governadores, acenar para grupos de interesse econômico, enquanto que você paga a conta. E agora o Pix está no meio dessa narrativa toda, porque o Lula sabe que foi algo bom, foi algo que pegou bem com o povo, e aí ele esquece, ignora que foi o Bolsonaro que criou, e se diz agora o grande defensor do Pix. Menos, Lula. Muito menos. E eu queria trazer para vocês aqui também essa análise do Lorival, da CNN. Inclusive, não é a pessoa que eu gosto de trazer aqui como referência para essas questões internacionais dos Estados Unidos, mas aqui ele mandou uma bola muito dentro na análise dele, e eu vou fazer jus, né? Vou colocar o vídeo dele para passar aqui e tecer alguns comentários em cima que são pertinentes. Agora falando da questão do tarifaço. E o Lorival, ele abre falando muito bem que uma coisa, gente, é a designação do Comando Vermelho e do PCC como grupos narcoterroristas, o que vai pegar muito ruim para quem lava dinheiro para esses cartéis de drogas, porque os Estados Unidos vai vir quente em cima dessas instituições financeiras. É por isso que tem gente em grandes centros financeiros do Brasil que está dando salto dessa altura. Por quê? Porque não vai conseguir mais lucrar com a venda de drogas, lavando dinheiro para Comando Vermelho e PCC. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão comercial. É o que tem se falado da Seção 301. O que é a Seção 301? É uma investigação
levada a cabo por técnicos, né, pessoas ligadas à USTR. USTR é o quê? É o Tesouro Nacional Americano. Vamos lá, pessoal, é o equivalente ao nosso Ministério da Fazenda, tá? E essas questões não têm a ver com política. Tanto que eles sugeriram tarifas, ainda não foi aprovado, porque depende o quê? Da aprovação do presidente Trump. Mas na base da justificativa para que essas tarifas sejam aplicadas, tem diversos argumentos. Um deles é que os Estados Unidos, o produto americano, paga muito mais tributo para entrar no Brasil do que o produto brasileiro paga para entrar nos Estados Unidos, ou seja, um forte protecionismo. Outro argumento levantado pelos americanos é que o Brasil estaria censurando empresas americanas de Big Tech, as chamadas ordens secretas do Alexandre de Moraes, para que ocorressem censura, principalmente, mas não somente, nas eleições de 2022. O próprio ministro Barroso, presidente do STF, e que também, num passado não distante, presidiu o TSE, ele foi e pediu ajuda diversas vezes ao State Department, ao Departamento de Estado e ao governo americano para interferir nas eleições brasileiras. Verdade seja dita. E depois, não estou com vídeo aqui, mas vocês podem buscar, tem vídeo do Barroso se vangloriando, dando uma palestra virtual, onde ele diz que bloqueou diversos perfis que ele considerou antidemocráticos, ou seja, só de direita. A censura, o pau só cantou, vamos ser sinceros, só para cima dos conservadores. Você não vai ver ninguém da esquerda reclamando dessa conduta, muito pelo contrário, eles incentivando. E sem falar no dinheiro da USAID, né? O dinheiro dessa instituição, ligado também ao Departamento de Estado americano, que é responsável por levar para o exterior, para fora dos Estados Unidos, os valores americanos. Foi criado lá pelo John Kennedy, ainda nos anos 60, e hoje em dia, quer dizer, depois do governo Biden, principalmente, muito desvirtuado e aplicado esse dinheiro do pagador de impostos americanos para combate à desinformação, políticas DEI, né, que é nada mais do que aquela agenda woke, a Agenda 2030 da ONU. Enfim, esculhambação com dinheiro público, que a esquerda sabe fazer isso melhor do que ninguém. Então vamos ver aqui, com alguns comentários, a análise do Lorival Pereira. A tendência aqui é a misturar a questão do processo do USTR, do Escritório de Representantes do Comércio, e as questões políticas. Não existe ligação entre essas duas coisas. Então não tem ligação entre as questões políticas e essa questão da USTR, do Tesouro Americano, do Ministério da Fazenda Americano, da Seção 301. Seção 301 é técnico. CV e PCC, narcoterrorismo, etc., é decisão política. E na política, faz-se tudo conforme for conveniente. Se é conveniente a partir dos olhos de Donald Trump, de acordo com a sua visão de mundo, ele vai aplicar aquilo. Já para o USTR, não. Para o USTR, para o Tesouro Americano, tem que haver uma regra técnica, embasada em legislação para que ela seja aplicada. Eu trouxe aqui no dia 23 de abril a informação de que os Estados Unidos iam adotar tarifas contra o Brasil e que eram em torno de 30%. Vamos acompanhar esse raciocínio nessa linha do tempo. Então, dia 23 de abril, o Lorival, né, tá vendendo o peixe dele, claro, mas tem gente que fala que foi até anterior a isso, fala que o Brasil seria tarifado dia 23 de abril. E o que aconteceu depois de 23 de abril? Vamos ver? Saindo um pouco menos, 25%. 23 de abril. No dia 7 de maio, o presidente Lula se reuniu com o presidente Trump, tiveram uma boa reunião. Opa! Então, se 23 de abril, um jornalista já sabia que tarifas poderiam ser aplicadas na faixa de 30%, acabou sendo recomendado 25%, recomendado ainda não foi aplicado. Se 23 de abril ele tinha essa informação, acho que o governo do Lula também deveria ter, né? Ora, então Lula, dia 7 de maio, posterior a 23 de abril, se encontra com Trump. Deveria ou não deveria ter tratado desse assunto? Deveria. E como é que foi quando o Trump e o Lula, depois de eles se encontrarem, o que o Lula falou? E aí nas redes sociais eu li que eu estava errado, que tá vendo, a química é muito boa, era uma boa
reunião. E aí nas redes sociais eu li Boa que eu reunião. estava errado, que está vendo, a química é muito boa, não vai haver tarifas. No dia 20... Então foi vendido para você que havia uma química muito boa entre o Lula e o Trump. Ou seja, fica tranquilo que não haverá tarifas. Mas a gente sabe que desde sempre o Lula trabalhou e desejou essas tarifas. Ele fez questão de não bloquear. Eu tenho certeza que a questão tarifária não foi o foco do Lula ao se encontrar com o Trump. O foco de Lula ao se encontrar com o Trump era o quê? Era preservar o interesse chinês para tentar reduzir a pressão americana do Trump para cima do presidente chinês, o Xi Jinping, e também defender o Comando Vermelho e o PCC. 27 de maio apenas foi que Flávio Bolsonaro se reuniu com Trump, 26 com Trump, 27 com Marco Rubio. Então, repara só que dia 23 de abril já se sabia que tarifas estavam a caminho, ou poderiam estar a caminho. 7 de maio, Lula se encontra com Trump. Não creio que foi para tratar de tarifas. Ou pelo menos se ele falou alguma coisa disso, ele escondeu, né? Gente, é inimaginável que o Lula vá defender o Brasil e depois não vá comunicar isso, não vá vender esse peixe. Certamente, se o Lula tivesse tratado de tarifas e conseguido bloqueá-las, alguma coisa do tipo, ele já estaria falando isso desde 7 de maio, não somente agora. E somente em 26 de maio, no final do mês, é que o Flávio se encontra com o Trump. E a imprensa, de maneira canalha, ou melhor, boa parte da imprensa, de maneira canalha, associou a visita do Flávio a essa sugestão de tarifa, noticiando como se os Estados Unidos já tivessem tarifado o Brasil em 25%, o que é uma mentira. É mentira. O Brasil não foi tarifado. E a recomendação da seção 301 é que cerca de 25% apenas dos exportadores brasileiros é que vão sentir esse impacto. Não é todo mundo que manda qualquer produto para os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos estão muito irritados com o protecionismo brasileiro industrial. Ele quer um Brasil mais aberto. Porque se for para ser protecionista, então os Estados Unidos está devolvendo na mesma moeda do Brasil. Está sendo protecionista com os produtores americanos. Os Estados Unidos, sim, está aplicando uma reciprocidade no Brasil. O Brasil é muito fechado, ele não faz parte das cadeias globais de produção. O que são as cadeias globais? Gente, em Taiwan faz o chip, no Vietnã ou na China faz o celular, na Itália você faz o vidro temperado do telefone, depois você junta tudo isso no México e manda um aparelho celular para ser vendido no Brasil. Isso é uma cadeia global de produção. Cada país produz um pedacinho. Eu citei aqui um exemplo fictício, tá? Mas cada país produz uma pecinha, um componente daquele produto final. O Brasil ele se fecha muito. Então você não tem condição de, no Brasil, produzir esses produtos ou muitas das vezes importar essas peças para fazer, né, essa montagem no Brasil. E aí o que ocorre? Você, brasileiro, acaba pagando mais caro por um produto de pior qualidade, que é feito no Brasil, e não tem como o concorrente de outro país entrar em território nacional, porque ele tem que pagar um imposto de importação muito alto. Ou ainda, né, você vai, se tiver acesso ao produto de qualidade, você vai pagar muito caro devido aos tributos brasileiros para esse produto entrar no território nacional. Não só a peça do produto, mas o produto próprio, o produto em si. Então, esse é que é o problema do Brasil. Quando você fala em mais liberdade econômica, você está falando justamente disso, é de integrar o Brasil nessa cadeia de produção. E não confundam liberdade econômica com comércio justo. Aí é outro tipo de conceito, muito utilizado pelos americanos. Pelo Rubio, pelo Bessent, pelo Trump. Por que ele fala em comércio justo? Porque ele leva em consideração uma visão estratégica, uma visão talvez de escassez daquele determinado produto no seu território nacional. Você leva em consideração as questões geopolíticas, questões morais. É por isso que o conceito do momento, é por isso que o J.D. Vance, vice-presidente americano, fala que ele é pós-liberal, que ele não é aquele liberal, digamos assim,
clássico ou quase um anarcocapitalista, onde deixe o mercado se regular. Não é assim que a banda toca nos Estados Unidos. E para finalizar esse ponto, eu lembro que o Trump, por exemplo, comprou 10% da Intel. Por quê? Porque ele viu que era estratégico para a produção de semicondutores nos Estados Unidos. Ele não queria os Estados Unidos dependentes 100% de outro país estrangeiro. Hoje o país que mais produz semicondutores no mundo é Taiwan. Então o Trump pegou o dinheiro do governo e deu uma ajuda na Intel, na americana Intel. E o Trump não está inovando nisso não, tá? O Barack Obama lá no passado também, né, trabalhou contra, se não me engano foi o Barack Obama que trabalhou contra a... Foi o Barack Obama ou foi o Trump no primeiro governo? Agora eu esqueci. Mas trabalhando contra, por exemplo, a venda da Harley Davidson após aquela crise de 2008 dos Estados Unidos, que atingiu muito o setor imobiliário, mas numa quebradeira geral, o governo americano advogou contra a venda da Harley Davidson, porque fala que é uma empresa já muito conectada com os valores americanos. Aquela questão toda de liberdade, pegar a estrada, né? É um modelo clássico de moto, enfim, decisão política, estratégica do governo. Um liberal clássico olha para isso como uma interferência do governo na economia. Isso daí dá um debate para vídeo para mais de 1 hora, muito interessante, mas eu digo aqui que eu estou gostando muito dessa visão norte-americana atual do governo Trump, do vice-presidente J.D. Vance, de pós-liberalismo, não de livre mercado, mas sim de um comércio justo. Grava isso no seu coração, a gente vai voltar nesse assunto mais adiante. Vamos continuar então aqui com o Lorival. E aí depois veio a designação dos grupos terroristas, PCC e Comando Vermelho. Essa sim é uma iniciativa mais politizada, mais ideológica. Você vê que o Jameson Greer, o USTR, não cita a questão das organizações terroristas. Ele sai um pouco da questão estritamente comercial, quando fala, por exemplo, de desmatamento, quando fala de corrupção. Se tivesse na cabeça dele ou do governo americano misturar a questão comercial com a questão do terrorismo, ele poderia ter colocado nesse pacote, não colocou. Tá vendo só? Então, Jameson, ele cuida da parte comercial. Ele não vai entrar na questão de CV e PCC como grupos terroristas. Ele separa essas coisas. E na argumentação comercial para a sugestão de tarifa, porque a tarifa ainda não foi aplicada, e Deus quiser não será, graças ao Flávio Bolsonaro, que pediu isso ao Trump. Eu não estou contando para você o que eu ouvi ou o que eu vi na imprensa. Eu estava lá. Eu sou fonte primária da reunião do Flávio com o Trump, com o J.D. Vance e com o Rubio. E nós sempre acompanhados pelo jornalista Paulo Figueiredo. O Flávio trabalha, em que pese não ser da responsabilidade dele, ele trabalha para que as tarifas não ocorram. Ele pediu, por favor, espere pelo menos até a eleição, porque eu tenho certeza na minha vitória. E a gente vai sentar aqui para negociar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que vai ser benéfico a ambos os países e não haverá a necessidade de retaliação do Brasil do ponto de vista comercial. E Flávio Bolsonaro fez isso com uma postura de estadista. Porque o Flávio Bolsonaro não é o responsável por essas questões aqui de falta de combate à corrupção, desmatamento, censura, prejuízo às empresas americanas para que se privilegie outras empresas estrangeiras. Isso aqui sim é fazer comércio com viés ideológico, e o que a gente propõe é um comércio mais pragmático. Então, Flávio Bolsonaro é um estadista que, mesmo antes de sentar na cadeira de presidente, pois ainda sentará, já está fazendo mais pelo comércio brasileiro e também pela segurança nacional. Muito mais do que 17 anos de Lula e de PT. Por quê? Porque a questão do terrorismo, essa sim, que pode levar a sanções, a medidas desse tipo, essa sim tem um caráter mais político e, aliás, mais geopolítico, né? O Marco Rubio estava ali enumerando os países que entraram no escudo das Américas de combate ao crime organizado, interpretado como terrorismo. Esse ano o Trump convidou vários presidentes da América Latina e olha que coincidência, né? Somente os presidentes de direita estão dispostos a combater o narcoterrorismo. Então ele chamou, foram lá em Doral, na Flórida, tiveram encontro com o Trump e assinaram essa cooperação internacional. Argentina do Milei, Paraguai do Santiago Peña, Equador do Noboa,
O Chile, do José Antônio Cast. Mas quem? Me ajuda aí. Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, do Rodrigo Paz. Tiveram alguns outros presidentes, né, vizinhos nossos aqui, e também outros da América Central, como El Salvador, o Bukele, o Tito Asfura, de Honduras. Então, esse grupo, chamado em inglês Shield of Americas, que traduzindo é o escudo das Américas, está tendo parceria com os Estados Unidos. Principalmente em quais áreas, pessoal? Principalmente nas áreas de equipamentos, ou seja, tecnologia, e também na área de informação. Qual é o grande perigo do Brasil ficar fora disso, enquanto todos os seus outros vizinhos estão dentro? É porque o bandido, ele raciocina, ele pensa e ele vai para os locais que ele tem mais conforto para cometer a sua atividade delituosa. Se está ruim no Paraguai, no Chile, na Argentina, na Bolívia, né, em El Salvador, em Honduras, para onde é que essa pessoa vai? Esse bandido vai para o Brasil. E por que o Brasil é um país sensacional para você cometer esses crimes relacionados ao tráfico? Porque o tráfico não acaba lá na boca de fumo. Ele não acaba com um traficante segurando o fuzil lá na ponta, lá na favela que ele domina. Ele acaba na lavagem de dinheiro arrecadado com essa venda da droga. Então, de alguma maneira, esses caras têm que dar aparência de ilícito para poder gastar esse dinheiro por aí. E o Brasil tem o mais sofisticado sistema bancário da América Latina. É por isso que é importantíssimo o Brasil entrar nessa designação de narcoterroristas com CV e com PCC, e é por isso que você está vendo um debate tão grande sobre tudo isso, porque ninguém está preocupado com a vida do traficante lá na ponta, né? Eu digo da esquerda. Eles até têm simpatia, eles gostam, etc., mas eles estão indo na imprensa, eles estão tentando criar narrativas, usando o seu gabinete do ódio pago com dinheiro público para youtuber falar bem do Lula e do PT. Eles estão utilizando toda essa máquina agora para proteger o peixe grande, que é o cara que lava o dinheiro do tráfico de drogas. Que, em última análise, é um dinheiro, eu vou ser aqui eufemista, tá? Que tem muita suspeita de voltar para a eleição dos companheiros, igual o Marcos Valério falou em 2022, e foi abafada a delação do Marcos Valério, onde ele fala que tinha um caixa clandestino, onde na conta tinha 100 milhões de reais. E eu pergunto para você, você acha que veio de onde esses 100 milhões de reais? Porque no mesmo bolo, ele ainda fala do assassinato do prefeito Celso Daniel de Santo André. Um assassinato político, porque o Celso Daniel estava criando problemas para a arrecadação do Caixa 2 do PT, e naquele momento o PT correu para abafar esse caso, inclusive utilizando o seu ex-deputado federal e advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que é o pai do Estatuto do Desarmamento e é o cara que o Jair Bolsonaro evitou que fosse presidente da Câmara em 2005, com um forte discurso da tribuna da Câmara dos Deputados, onde Bolsonaro se candidatou à presidência, não se importando com os votos, ele falou que só queria ter o voto dele mesmo, mas fez um discurso relembrando os colegas que tiveram suas reputações assassinadas por conta da campanha que a CUT fez de desinformação em 2002 contra os deputados que votaram a favor da flexibilização da CLT. Inclusive, o único projeto que o deputado Jair Bolsonaro votou junto com o então presidente Fernando Henrique Cardoso. História longa, cabe outro vídeo aqui, mas o discurso do Bolsonaro é muito bom, um discurso antigo. Ele no final levanta um cartaz que a CUT prendeu no país inteiro, falando: esses deputados votaram contra o fim do 13º licença maternidade, argumentava a CUT, mesmo sabendo que esses direitos, férias, 13º, licença maternidade, são cláusulas pétreas, já ditos pelo Supremo Tribunal Federal e estão lá no rol do artigo 7º da Constituição Brasileira. Então, vamos continuar aqui. Os 10 países que ele cita são esses países. Colômbia, México, Brasil, não quiseram entrar nisso. Então é isso. Por que a Colômbia, do Petro, o Brasil do Lula e o México da Sheinbaum não quiseram integrar o escudo das Américas? Você tem alguma opinião, alguma dúvida sobre o porquê? Isso que estava na cabeça dele, uma questão política, porque Marco Rubio é secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional. Ele não trata de comércio. Quem trata de comércio é Jameson Greer, e esse documento que saiu ontem à noite do USTR é uma questão comercial.
E aí você vê por que os Estados Unidos estão com essas medidas comerciais contra o Brasil. Pelo mesmo motivo que estava contra a Índia, que colocou tarifa de 50% sobre a Índia, depois mais 50%. Por quê? Porque a Índia é extremamente protecionista e o Brasil também. Então, quando você ouve o presidente da CNI dizer que o que falta é defesa comercial, é espantoso, porque é exatamente o contrário. É um excesso de defesa comercial, de tarifas elevadíssimas, excesso de medidas anti-dumping que protegem a indústria. E é por isso que a indústria foi a mais atingida nessas medidas do USTR. E o agronegócio foi mais poupado, com exceção do etanol, que é citado na investigação. E rapidamente, Lorival, diferentemente do primeiro tarifaço, essa possibilidade de novas tarifas, tudo isso é baseado... Obrigado. Essa possibilidade. Muita imprensa vendeu essa fake news, né? Dizendo que Trump impõe tarifas ao Brasil. Nada foi imposto ainda, e muito provavelmente por causa do apelo do Flávio Bolsonaro. Porque o USTR fez um trabalho técnico, a Seção 301 fez um trabalho técnico. Resultado, sugestão de tarifa. Agora vai para a mesa do Trump para avaliar a conveniência disso. Se o Trump optar por aplicar tarifas, então ele estaria endossando os argumentos do USTR. Que argumentos? Sobre desmatamento, sobre censura no Brasil, sobre falta de combate à corrupção e etc. Se o Trump não aplicar as tarifas, pode ter certeza. É porque ele está aguardando a eleição brasileira. É porque há uma esperança de que o Flávio Bolsonaro, sendo eleito, e Deus quiser será, o Brasil fará um acordo de comércio justo com os norte-americanos e afastará a necessidade de tarifas. Obrigado, Flávio. Já está fazendo muito mais pelo Brasil e os brasileiros do que o Lula. Baseado em lei, a Seção 301 tem legislação própria. Exato. Assim como não existe nenhum problema entre Donald Trump e Narendra Modi, da Índia, que são extremamente convergentes ideologicamente, a causa das tarifas contra o Brasil não é ideológica, não é política, nem sequer é geopolítica, é puramente comercial. Que o Brasil tem tarifas altas demais, tem ações antidumping excessivas para proteger a sua indústria, por exemplo, resinas termoplásticas para proteger a Braskem, que é sócia da Petrobras. Também no âmbito industrial tem uma série de medidas, por isso que a gente tem produtos tão caros e de tão baixa qualidade, e o Brasil não negociou isso. O Brasil tentou mostrar para os Estados Unidos que seria ruim para os Estados Unidos adotar tarifas contra o café, contra a carne bovina, contra o suco de laranja. Isso os Estados Unidos já sabem. Os Estados Unidos não levantou as tarifas com relação a esses produtos por uma razão interna americana. Porque a inflação desses produtos estava muito alta e os Estados Unidos importam muito de café ou desses outros produtos. Então, o que eles fizeram para aliviar a inflação americana? O Trump reduziu as tarifas, reduziu o imposto de importação. Foi por conta de uma questão interna econômica americana. Não foi por conta de apelo de Lula. Lula não está nem aí, né, para o produtor brasileiro. Ele acha que o agro é fascista. Na cabeça do Lula, que só pensa em poder, cada pessoa do agro é um voto para o Bolsonaro. Então, o que ele quer fazer? Ele quer aniquilar essa pessoa. Ele quer botar essa pessoa para receber um Bolsa Família da vida, porque aí ele fica muito mais na mão do governo federal. É isso que o Lula quer. Quanto mais pobre, melhor. Quanto mais inflação, melhor para o Lula, porque mais gente vai depender da ajuda do Estado. Eles querem redução de tarifas do Brasil. E não seria difícil fazer isso agora que você tem um Javier Milei na Argentina que está a favor disso. Só que por causa do protecionismo brasileiro, da visão brasileira de economia, isso não se mexe. E o resultado são as tarifas americanas. E a gente está chique aqui. Às vezes eu esqueço que a gente tem 2 câmeras. O pessoal da produção agora botar da produção. Sou eu mesmo aqui, tenho que pausar, correr e trocar a câmera. Mas vocês viram aí a análise correta, tá? Do Lorival. E estamos aqui na expectativa para que não sejam aplicadas essas tarifas, a chamada tarifa Lula, tarifa Moraes, porque se não tivessem censurado o país, se não tivessem deixado a corrupção comer solta, não precisaria disso. E para finalizar, meus caros, um vídeo aqui, uma análise um pouquinho mais acelerada, porque vocês já viram esse vídeo com certeza, mas tem alguns pontos que vale pincelar, tá? Sobre a destilação de ódio do Lula contra
Trump, Rubio, eu, Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. Nós não podemos aceitar o tratamento. Outra coisa, né? Eu legendei esse vídeo para que realmente ele chegasse a todos os americanos e pode ter certeza que ele já foi longe demais. Que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Artigo no Washington Post, teve alguns artigos meus no New York Times para tentar conversar com o povo americano, mostrando... Reparou ali? Eu coloquei aqui, esse trecho que ele vai falar do Marco Rubio é uma transmissão do governo federal, do governo Lula, da Lula TV. Aí, olha a chamada dele, novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não anunciou nova tarifa ao Brasil. A seção 301 sugeriu. Então, não é os Estados Unidos, é um órgão dentro do Tesouro americano que fez uma recomendação. Se você ler aqui, novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, o que você acha? Você acha que já foi aplicado, e não foi. Por isso que eu fiz questão de botar ali o selinho de fake news. Vamos ver desde o começo. E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Artigo no Washington Post, teve alguns artigos meus no New York Times para tentar conversar com o povo americano, mostrando a insensatez, sabe, da punição ao Brasil. Então Lula quer usurpar. Primeiro que ele saiu do presídio e foi eleito daquela maneira no Brasil, né? Eleito, entre aspas. Mas ele ainda quer usurpar o poder do presidente americano, tentando convencer o público dos Estados Unidos a ir contra o presidente nessa questão tarifária. Aí eu pergunto a vocês acham que isso daí é uma boa estratégia diplomática? Ficar escrevendo artigos na imprensa americana contra o Trump? Ou será que seria muito mais benéfico fazer igual o Bolsonaro fez, quando o Trump estava taxando o aço, tarifando o aço do mundo inteiro, e o Bolsonaro pegou a mão no telefone, ligou para o Trump e evitou que o aço brasileiro fosse taxado? Jair Bolsonaro é um estadista, mostrou uma diplomacia que deu resultado. E o Lula não faz por quê? Porque ele sobrevive de bravatas. Porque para ele vir ao Brasil e subir num palanque eleitoral e ficar xingando Rubio, xingando Lula, xingando todo mundo, a base dele, de radicais, bate palma. Está se configurando aqui, está se concretizando aquela profecia do Olavo de Carvalho, que o Lula, no final dos tempos, vai ficar isolado, catético, discursando só para dentro da própria bolha. Vai ser triste de ver, mas necessário para que a gente expurgue esse câncer do PT do Brasil. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês, ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Você imagina só, o Marco Rubio foi a pessoa determinante para a declaração de CV e PCC como narcoterroristas. O Marco Rubio é uma pessoa que tem acesso ao presidente Trump, a pessoa com acesso mais disputado no mundo inteiro. E aí, qual é a ideia brilhante que você tem? Para evitar que o seu país seja tarifado, você xinga esse cara. Não é sensacional a diplomacia brasileira? Eu queria ouvir a opinião dos diplomatas de Itamaraty sobre esse discurso aqui. Porque aquela matéria do Jamil Chad, do UOL, no final do governo Bolsonaro, na transição para o Lula já, ele se vangloriando, falando da atitude heróica dos diplomatas brasileiros que sabotaram o governo Bolsonaro, que botaram carro atrasado, fazendo o Bolsonaro perder encontro em Nova York, dentre outras medidas más. Eu queria saber esse pessoal. Será que vocês não têm o Brasil no coração, não? Será que vocês são tão cegos e alienados politicamente que ficam servindo a esse cara aqui com esse tipo de conduta? Nenhum de vocês é capaz de chegar a aconselhar ele? Porque eu não quero que o povo brasileiro seja taxado. Eu não quero que, ainda que um setor pequeno dos empresários brasileiros, sejam taxados. Porque não é o país inteiro não, tá, pessoal? Primeiro você precisa ser empresário, então você já reduz muito o número de brasileiros. Depois você precisa ser um exportador, reduz mais ainda. E além disso, tem que ter como destinatário da exportação certos empresários. E ainda assim não serão todos produtos brasileiros, serão determinados produtos. Então é um universo muito pequeno. Mas isso é importantíssimo para a narrativa do Lula, para tentar colocar o Flávio como lambe-botas de americanos e ele, Lula, defensor da soberania nacional. Ou melhor, da soberania do crime organizado, né? Porque ele vai nos Estados Unidos fazer lobby para o CV e para o PCC. Não é lobby para você, brasileiro, ou para você, empresário.
Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então o comportamento dele com relação à América Latina... Agora é demérito onde o cara nasceu ou aonde, porventura, tenham nascido os pais dele. E por acaso você escolhe onde você nasce? É óbvio que não. Aqui está um exemplo clássico de preconceito de acordo com a origem da pessoa. O Lula deixa escorregar, deixa transparecer isso daí. Só haveria mérito se ele tivesse nascido em Cuba. Ora, Lula. Agora a gente tem o mérito de acordo com o local que você nasce. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia. Que legal! O Brasil, então, está andando lado a lado com Nicarágua, Cuba e Colômbia, e deixando de lado os Estados Unidos. Olha, que presidente de visão esse, hein? Pelo amor de Deus, onde é que o Brasil... Meu Deus do céu, nunca foi tão fácil escolher em quem você vai votar em outubro. Está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos. Ele não sabe nem qual é o nome do embaixador. Se foi um golpe articulado, quantos agentes da CIA tinham no Brasil naquele tempo, Lula? Você não sabe dizer. Agora, quantos da KGB tinham? Tinham mais de 3 mil. E isso está disponível até em livro hoje em dia. O professor Olavo de Carvalho falava muito bem sobre esse tema também, mas não é o nosso ponto aqui. O Lula está resgatando 1964 para dizer que houve algo articulado pelos americanos. A história não é essa. No Brasil. Mas sabemos disso. Então é importante que eles saibam que nós conhecemos a história. Eu fui eleito pelo povo brasileiro. É a mesma reunião, tá, pessoal? É que foi a união de 2 vídeos, de 2 trechos. Eu peguei essa parte aí agora, eu já peguei ela toda editada, mas eu adicionei aquela do Marco Rubio ali. Eles têm que respeitar o voto do povo brasileiro. E muito menos o Trump foi eleito imperador. Mas o Trump não está interferindo no voto do povo brasileiro. Ele está fazendo uma política igual o Brasil faz. O Brasil não tem uma política protecionista, ele não se fecha para o mundo. O Trump está aplicando a reciprocidade. É apenas isso. Ah, Eduardo, então o governo tem que reduzir todo quanto entra aqui no Brasil de imposto de importação e etc. Não. Dá para você fazer uma transição, que é o que o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro tinha dificuldade no Congresso, o que ele fez? Como dependia só da caneta dele, ele começou a reduzir o IPI, é o Imposto sobre Produto Industrializado. Quando você reduz a carga tributária para o empresário brasileiro produzir o seu produto no Brasil, então ele dá fôlego e consegue também reduzir o produto concorrente que vem do exterior. Ele reduz o imposto desse produto concorrente que vem do exterior. Então ele fomenta uma concorrência leal dentro do Brasil, porque a concorrência leal ela é saudável, uma concorrência leal no Brasil para melhorar a qualidade daquele produto e fazer com que ocorra mais lucro, com que a economia gire de maneira mais fácil, integrando o Brasil nesse sistema da cadeia mundial de produção. É ganha-ganha para todo mundo. Óbvio, se você da noite para o dia reduzir um tributo, um imposto de importação, você pode quebrar determinadas empresas brasileiras porque elas arcam com um grande custo para produzir no Brasil. Elas arcam com esse custo para ter acesso ao mercado consumidor brasileiro de 220 milhões de pessoas. E aí sim não é leal você deixar aqui um produto que é produzido lá na China, onde não tem direito trabalhista, onde a carga tributária é outra, etc., que ele entre dentro do país e aí ele detone com todos os empregos nacionais. Então tem que ser uma transição paulatina, gradual. Não pode ser da água para o vinho da noite para o dia. Para todo mundo. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump para mostrar que eles estão errados, fomentando essa briga na perspectiva de que se ele taxar a gente... Aqui é uma interpretação importante, porque o Lula aqui mostra o seu ímpeto de tentar manipular você. Olha o que ele vai dizer. Ele está falando que determinados brasileiros têm a intenção
de aplicar tarifas ao Brasil para beneficiar um certo candidato. Ele não diz aqui, mas todo mundo sabe que ele está falando do Flávio Bolsonaro. Então, o que o Lula está vendendo para você? Ele está vendendo que se o Trump aplicar tarifas no Brasil, o beneficiado nas eleições será Flávio. Não, é justamente o oposto a isso. O beneficiado será o Lula. Porque da outra vez que foi aplicado tarifa, o Lula oscilou positivamente em pesquisas de intenção de voto. Foi uma oscilação, 2%, 3%. Mas isso pode ser determinante para a próxima eleição. E é nisso daí que o Lula trabalha. É por isso que o Lula não fez nada para evitar essas tarifas. O Brasil não teve uma participação ativa para tentar melhorar o combate à corrupção, para melhorar o desmatamento, ou mesmo para ter uma melhor interlocução com os Estados Unidos, visando que a caneta política do Trump impedisse a tarifação do Brasil. O Brasil ainda não foi tarifado nessa oportunidade agora, mas já ocorreu uma recomendação. Então, Trump fez tudo isso propositalmente para que os Estados Unidos apliquem tarifas contra o Brasil e o Lula surja com aquela capa de protetor da soberania, protetor dos interesses nacionais, contra os imperialistas, yankees e etc. É isso que está em jogo. E o Flávio Bolsonaro, por outro lado, mesmo que não seja positivo ou negativo para ele, o que o Flávio Bolsonaro está fazendo? Ele está pensando no povo brasileiro. Ainda que atinja poucas pessoas, ele trabalha para que os Estados Unidos não tarifem o Brasil. E se hoje o Brasil ainda não foi tarifado, é muito graças ao Flávio Bolsonaro. Ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Olha como é que ele é muita cara de pau, cara. É exatamente aquela máxima do Lenin. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Aqui o Lula está dando uma aula disso. Porque é justamente o contrário. O Lula trabalha para que existam tarifas para ele ser beneficiado na eleição. E em público, o que ele fala? Olha aí. Ele fala que o Flávio Bolsonaro trabalha a favor de tarifas para ser ele, Flávio, beneficiado na eleição, pouco se importando com o povo brasileiro. Quem está pouco se importando com o povo brasileiro no meio disso tudo é você, Lula, que deseja as tarifas e trabalha ativamente a favor dessa tarifação. Que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. Aí você acusa os Estados Unidos, em última análise o presidente Trump, de induzir o mundo a uma violência desnecessária. Brilhante para quem quer evitar de um país ser tarifado, não é mesmo? Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Ninguém tem que ter medo de... Se o Brasil não vai adotar a política de vira-lata diante das grandes potências, você pode começar pelo PT da Bahia, que tem uma fábrica da BYD lá, com acusação de trabalho análogo à escravidão, cheio de chinês. Onde o chinês vem aqui, não só vende o seu carro, pega o lucro, manda para a China, mas ainda pega o emprego do brasileiro. Porque antigamente, quando vinha uma empresa internacional para o país, ela tinha uma meia dúzia, um diretor ou um presidente daquele país de origem. Mas a maioria dos empregos eram nacionais, eram dos brasileiros. A BYD da China está inaugurando um período de neocolonialismo, onde ela vem no Brasil, vende o seu produto e nem sequer a mão de obra é brasileira. Aí eu pergunto, qual o benefício para o país diante de um cenário desse? E aí vai o Lula falar que não temos complexo de vira-lata. O Lula tem sim complexo de vira-lata. Ele é vira-lata perto da China. O Brasil tem que ser pragmático, tem que sentar com Estados Unidos e China e ver onde é que há o melhor atendimento para o interesse dos brasileiros e atuar ali, com uma visão estratégica geopolítica, com uma visão pós-liberal. De nada. Porque a gente não vai baixar a cabeça. Acabou, sabe? A gente não vai baixar a cabeça. Lula, os seus dias estão contados. E em outubro termina de se concretizar
a profecia do professor Olavo. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Tá aí na tela, pessoal. Quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples, e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Isolem-no e ele ruirá como um castelo de areia. Olha, como até hoje, o professor Olavo de Carvalho não errou nenhuma, eu acho que a gente está muito perto desse futuro aqui do Lula. E ao que parece, né, já está acontecendo. Vários vídeos circulam na internet, inclusive comparando Lula ao Biden. Então é isso aí, meus caros. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário. Qualquer coisa que seja já melhora os nossos números aqui para o algoritmo entregar nossa mensagem para mais e mais pessoas. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.